Olá pessoal, mais uma vez boa tarde. Então, para quem não participou da aula de Zoom e para quem participou, tem a oportunidade de assistir novamente a aula. Hoje a gente vai falar sobre o papel histórico do índio. Para a gente poder entender o papel histórico do índio, a gente tem que entender como surgiu a humanidade, né? Da onde veio a humanidade. Vocês abram aí no livro, no capítulo 3, nas páginas 44, 45, 46 e 47. Essas páginas, depois vocês podem dar uma lida mais profunda, entendeu? Mas tudo que está ali eu vou resumir inteiramente nesta aula, neste vídeo, porque só é para vocês terem mais um entendimento, né? Uma introdução sobre a vida indígena, sobre como começou o Brasil depois que ele supostamente foi descoberto, né? Que ele não foi descoberto, né? Lá em 1500. Então vamos, para a gente poder entender sobre 1500 em diante, vamos entender antes de 1500. Então, o Brasil indígena, os primeiros habitantes vieram de muito longe habitar aqui no Brasil, no território brasileiro, né? Eles vieram de lugares muito diferentes e essas pessoas elas procuravam terras, terra boa, alimentação, né? Elas procuravam caça, elas procuravam pesca, então elas começaram a andar, né? Como dizem, né, os cientistas, né, os estudiosos, né, os historiadores, que nós seres humanos viemos do macaco, né? Nós seres humanos viemos do macaco. Então a gente, com essa teoria, a gente vai colocar na cabeça que os primeiros habitantes, as primeiras civilizações, procuravam lugares para se viver, né? Então, nós, seres humanos, hoje, pessoas, né, que temos nosso jeito de viver, somos descendentes desses povos, né? Então, essas pessoas procurando viver bem, chegaram-se aqui no território brasileiro, né? Hoje, no território, nas terras onde a gente chama Brasil, né? Que antes não tinha esse nome, né? Não se falava Brasil, né? Pois bem, aqui a gente tem o crânio de uma das figuras mais importantes da história da humanidade, que é o crânio de Luzia, né? Os arqueólogos encontraram esse crânio e ele tem muitos anos, mais ou menos 18 anos, né? Então ele foi Luzia, né? Que aqui está, depois de todos os trabalhos que os arqueólogos fez, a gente pode visualizar o rosto de Luzia, como ela viveu, como era o rosto das pessoas naquela época, né? Então, a gente tem como... Então, pessoal, partindo desse ponto, a gente pode conhecer agora a importância do trabalho dos arqueólogos e dos historiadores. O que são arqueólogos e historiadores? São pessoas que trabalham buscando entender o passado, né? A gente só vai conseguir entender o presente se a gente conseguir entender o passado. Então, a partir de um trabalho tão grande, a gente pode identificar como é que as pessoas, qual era a aparência das pessoas que viviam naquela época. Então, esse crânio, né, passou por alguns trabalhos, né, ele ficou assim, eu acho que dá-se a entender que é um tipo de argila, né, pessoal, que foi colocado, foi moldado, e a partir de todos esses trabalhos, desse o nome desta mulher de Luzia, o ser humano mais antigo, né, da humanidade. Então, há 18 mil anos,
eles se deslocavam, eles quem? As pessoas que viviam naquela época, né, que se deslocavam, ou seja, à procura de alimentos, de caça, de uma boa terra, e os indígenas lá de 1500 são descendentes desses povos. Então a gente pode dizer que a gente, além de descendente de indígena, a gente é descendente desses povos que viveram há 18 mil anos atrás, né? Então, para a gente poder entender 1500, a chegada dos portugueses aqui no Brasil para colonizar o Brasil, a gente precisa entender o antes. O antes. E como é que essas pessoas de antes elas viviam, né? Elas se comunicavam a partir de pinturas feitas nas paredes das cavernas. Existe aqui no Brasil, na Serra da Mantiqueira, vocês podem ver aí no livro didático, tem uma imagem da Serra da Mantiqueira, né? Naquelas páginas que eu disse lá no começo do vídeo, tem tem uma foto, a imagem da Serra da Mantiqueira, onde foram encontrados desenhos, ou seja, pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Então a gente pode dizer que sim, essas pessoas, esses descendentes viveram aqui, já tinha gente vivendo aqui no território brasileiro há 18 a 20 mil anos atrás. Então a humanidade é antiga. Nós, seres humanos, somos antigos no contexto completo, né? Então, isso aqui são pinturas rupestres. A gente já falou sobre, quando a gente falou sobre comunicação, meios de comunicação, a gente falou sobre as pinturas rupestres. Então, não preciso mais enfatizar isso aqui, né? E lá na ilha do Marajós, no Pará, né? Que é aqui, ó, aqui pertinho da gente, né? Na ilha do Marajós, foram encontrados lugares chamados de sabaquis. E que lugares são esses, professor? Sabaquis são lugares onde são encontrados tesouros arqueológicos. Eita, professor, tesouros então é dinheiro? Não. É outro tipo de tesouro, é uma coisa muito valiosa, mas não tem um valor econômico, tem um valor histórico. Então, a gente tem essas pessoas que viveram há 2.000 anos, há 18 mil anos atrás, deixaram restos, né, seja ele de objetos, seja ele restos de corpos, como aqui, ó, a gente tem um crânio, né, de alguma pessoa que viveu naquela época. Então, o trabalho dos arqueólogos, desculpa, é esse, é resgatar o passado, entendeu? Então, sambaquis, quando vocês ouvir essa palavra sambaquis, é lugares aonde possui tesouros arqueológicos, né? Restos de objeto, de civilizações antigas, entendeu? Tudo isso é recolhido, é estudado para poder compor a nossa história. A gente só pode entender o nosso presente quando a gente entender o nosso passado. E aqui a gente tem, ó, alguns utensílios, vasos, né, urnas que eram usados, arte marajoara, né, que eram feitos por aquelas pessoas que viviam naquela época, entendeu? Então a gente tem muita coisa. E tudo isso aqui, ó, são trabalhos que os arqueólogos fazem. Então isso aqui que a gente está vendo são representações de objetos que eram fabricados pelas pessoas que viveram há 2000 não, há 18 mil anos atrás, aqui no território brasileiro. Então, o Brasil ele não iniciou lá nos indígenas, não, entendeu? Todos os dias morre e nasce gente, entendeu? Eu vou ter filhos, os meus filhos vão ter filhos e assim por diante. A humanidade está em constante
evolução. Entendeu? Então, para a gente poder entender a vida dos indígenas, a gente tem que entender o antes de 1500, o nosso passado. Então, ficou claro mais ou menos aí o que eu quis passar para vocês hoje? Com certeza ficou claro. Se precisar repetir o vídeo, repete novamente, que eu tenho certeza que para a gente poder falar sobre o período da escravidão, o período que os portugueses chegaram aqui no Brasil, toda a nossa história, toda a nossa carga histórica, é preciso a gente aprender isso, essa introdução, que a gente não surgiu em 1500, que a gente é bem mais antigo do que 1500. 1500 foi há 520 anos atrás. Então a gente é bem mais do que 1500. Ok, pessoal? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus e uma ótima terça-feira.